O nosso convidado de hoje nasceu a 26 de abril de 1979, estreou-se como ator no teatro em 2003 e hoje conta já com mais de 50 trabalhos feitos em televisão, locução, teatro e cinema. Já foi homem, mulher, professor, de tudo um pouco. E hoje vamos ficar a conhecê-lo melhor e saber as novidades que tem preparadas. Com vocês, André Nunes. Olá, tudo bem? Como é que vão? O início é difícil, não é? Uma pessoa não sabe. Se calhar o melhor é começar como os youtubers, não é? Logo assim com aquele tom excessivamente animado, não é? Olá, como é que é, pessoal? Estou em Vila Real, como é que vai o tempo aí? Muita chuva e muito estranho. Está chuva, está, confirma aqui também, em Lisboa também. Então, prazer, obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Aceito. Eu aviso já que eu provavelmente vou estar sempre a tossir durante a entrevista, mas pronto, é o que é. Está bem, se tu estás a tossir eu vou fungar então. Eu vou fungar e podemos fazer uma banda. Podem pigarrear e pronto, e ficava. Para começar a nossa entrevista, a primeira questão é: como é que era o André Nunes na infância? Era mais baixo, isso eu sei que era. Eu era um puto, tive a sorte de poder viver a experiência de, por exemplo, viver na cidade, porque eu vivi na cidade aqui em Lisboa até aos 9 anos e depois fui viver para a zona centro, Leiria, Batalha, Mardinha Grande, tudo, conheço aquela zona toda, podia ser guia turístico. E depois, mais tarde, acabei por regressar a Lisboa e em vez de estudar matemática e ir para a economia como qualquer pessoa inteligente, não, fui meter em cursos de teatro e essas coisas. Mas quando uma pessoa gosta, pronto, e mais como pequeno, em puto, de resto era um puto brincalhão. Também tenho irmãos, mas da parte do meu pai, portanto eu vivia mais sozinho, então brincava muito sozinho, e acho que isso deve ter ajudado a estimular um bocadinho a minha imaginação, porque, quer dizer, todos nós como crianças criamos os universos e brincamos, não é? Mas quando se está mesmo sozinho tens que criar tudo, e então eu lembro-me que inventava tudo. Já tinha uma imaginação vívida na altura, por exemplo, pronto, tinha o privilégio de ter uma mesa de snooker, não me orgulho disso, mas é um privilégio, white privilege and snooker privilege, e eu então jogava contra mim próprio, inventava personagens, mesmo a jogar snooker era um jogador inglês com o nome que eu gostava, não sei o quê, depois o outro era não sei o quê, eu na minha cabeça, eu estava a jogar, quem via de fora era só um puto a jogar, mas eu na minha cabeça estava na Eurosport e estava... Então esse sonho da representação já veio desde aí, já veio desde cedo. Pois, se calhar estava lá o bichinho. Não, pronto, há aqui outro elemento que eu quando eu era puto, eu fui viver para fora de Lisboa e então afastei-me um bocadinho sei lá, do teatro e dessas coisas, não é? Ia raramente ao teatro. Mas quando eu era miúdo, a minha mãe que também foi professora de português-francês, levava-me muito ao teatro e lia-me, sei lá, poesia, coisas assim do género. E isso, obviamente, que foi uma influência muito grande para mim. Pela minha paixão pela linguagem, não é? E pela comunicação também. Portanto, acho que depois, quando voltei a Lisboa, obviamente, quando vives noutro ambiente, como eu vivi na Praia da Vieira, por exemplo, que era um ambiente muito boémio, que eu acho que é giro, não é? Especialmente nos 17, 18, porque eu já, pronto, infelizmente já vão longe, mas, ou seja, tive esse privilégio de para já ter a minha família a apoiar-me, não é? E depois apoiar-me também para estudar teatro e isso. Portanto, pronto, depois a vida acaba por vem sempre momentos duros, mas a minha infância foi privilegiada, felizmente. Como já tinhas falado agora na tua mãe, que ela te inspirou assim, a ter essa veia comunicativa, mas houve mais alguém do teu núcleo familiar mais próximo que partilhava essa paixão pela representação? Epá, na realidade... procurando, é assim, com a minha mãe, quando eu vivia em Lisboa, ela tinha muitos amigos ligados às artes e, sei lá, eu lembro-me de conhecer amigos da minha mãe cartunistas e, sei lá, havia uma data de coisas, malta que escrevia, que pintava. Eu tive um bocado em contacto com essa malta quando era muito novo. Ou seja, tive um bocadinho, se calhar um bocadinho daquele resquício, um bocadinho do que é viver no meio da malta artística, não é? Que não seria a mesma coisa que se eu tivesse crescido mais para a zona da terra dos meus avós, que era, pronto, mais ou menos de onde nós vinhamos, não é? Digamos assim, a minha mãe. Mas qual é que era a tua pergunta inicial, desculpa? Agora perdi-me. Alguém da tua família mais próxima, se alguém estava mais ligado à representação?
Não, epá, na verdade não muitos, a não ser o meu pai, que pronto, infelizmente já faleceu há muitos anos, tinha 18 por aí, e o meu pai desenhava, o meu pai era para ir para pintura, o meu pai foi para medicina e acabou por ser dermatologista, mas ele tinha muito jeito para desenhar e para coisas manuais, e eu tenho inclusive um caderno dele, pai, com 18 anos, com desenhos a tinta da China. Não, quando ele tinha pai 16 com a tinta da China, pá, tinha um grande talento, dava para ver. E depois ele fazia retratos e tudo dele próprio e de alguns familiares nossos. Ele tinha essa veia e depois tinha a veia também um bocadinho humorística, digamos assim, onde eu fui buscar um bocado desse meu lado. Ele foi para a medicina porque a minha avó lhe disse não vais para a pintura ou para a escultura, não sei o que é que ele queria dizer na altura. Ele disse não, quem não ganha dinheiro vais para a medicina. Os tempos eram outros, mas ele fazia como hobby, continuava a desenhar isso tudo. Portanto, não tinha mesmo ninguém dentro da cena artística, mas a minha mãe era de letras, dava-se como alta artística, o meu pai tinha essa veia, portanto, mas parecia-me sempre uma realidade distante. Pronto, eu não me imaginava a fazer isto, mas tinha algum... Quando via o Herman, na altura o Herman era, quando eu tinha 14, 15, era assim a nossa loucura na altura, que era tipo o Herman Enciclopédia e aquelas coisas todas, toda aquela equipa dele, José Pedro Gomes, Miguel Guilherme, eu via-os na televisão, era um puto, vivia numa quinta e eu via aquilo, adorava, e imitava as vozes e não sei o quê, mas não sabia que algum dia poderia chegar a trabalhar com eles, pronto, nunca imaginei, e depois trabalhar com eles foi bom. Às vezes é bom trabalhar com um ídolo, às vezes, mas outras vezes pode ser bom ou pode ser decepcionante, não é? Porque às vezes tens uma expectativa em relação a um artista e depois ele como pessoa não é a mesma coisa do que tu imaginas. Mas regra geral, os que conheci que eu era grande fã e foi muito giro e tinham personalidades muito giras, muito engraçadas. E pronto, é isso. Pois, e como a tua mãe também dizia, a tua avó também na altura dizia ao teu pai que a pintura não dava dinheiro, quer queiramos, quer não, infelizmente a profissão de ator também é um bocadinho instável e nem sempre tens convites para estar a trabalhar, seja teatro, seja televisão. A tua família também como é que reagiu isso? Não ouviste esse tipo de conselhos que a tua avó na altura deu ao teu pai? Eu também não tenho uma história muito convencional porque infelizmente a minha mãe teve uma doença mais do foro psicológico já há muitos anos e tivemos de viver com isso. E isso também se meteu ali no meio, ou seja, a minha mãe apoiou-me bastante, porque a minha mãe era fã de... Aliás, a minha mãe teve um convite para fazer rádio, ou seja, ela gostava muito do meio artístico, de acompanhar, e como era de letras, ela foi não diria que me empurrou, porque não me empurrou, mas ela fazia muita força para isso. Os meus avós, que eram... Pronto, acho que eles infelizmente depois também acabaram por não seguir muito a minha carreira, porque também faleceram já há uns anos, os da minha mãe materna, ou seja, não houve assim uma grande evolução. Eu lembro no início que eu estava a estudar e eles não deixavam de apoiar, era engraçado por acaso, tinham alguma reticência, estavam reticentes, mas nunca por acaso não me recordo de me boicotarem assim, de boicotarem mesmo. Se calhar disseram isso, né? Disseram isso até porque os meus avós tinham negócios próprios e então quereriam que eu seguisse pegasse nos negócios da família, não é? Mas depois a vida deu também muitas voltas ao mesmo tempo e acabou por, sei lá, no meio desta embrulhada toda, nem sequer houve aquele tempo normal com a família normal, percebem? A coisa já estava fragmentada, basicamente é isso. Portanto, nunca senti muito essa pressão, porque tinha o apoio da minha mãe e os meus avós também, obviamente. Portanto, pronto, só tenho pena por exemplo, dos meus avós ou o meu pai não terem acompanhado um bocado do meu percurso, praticamente não me chegaram a ver como ator profissional, né? Os meus avós devem ter falecido quando eu estava mais ou menos com a distância de um ano. Isto está animado, né? Mas quando eu ainda estava a estudar, nunca foram muito castradores nesse aspecto, por isso não. Concluíste o teu curso profissional da ACTA para cinema e televisão em 2002 e logo a seguir, no ano 2003, tens a tua estreia como ator. Essa estreia foi numa peça de teatro, Bobo e a sua mulher, esta noite no Pan Comédia. Teve um significado diferente esta tua estreia como ator, por ser no teatro? Sim, teve. Não sei, às vezes parece que, não é, aquela questão se o destino está escrito ou não sabemos, não é? Mas
mas às vezes não são só as escolhas que nós fazemos, parece que às vezes acontecem. Estou a dizer isto porquê? Porque eu na altura, imagina, eu acabei o curso, depois devo ter ficado ali um ano, meio à procura e tal, e ia fazer uns trabalhos com amigos, sei lá, fiz uma curta com os amigos, não saí do meio, mas ainda não tinha trabalho, né? E depois, de repente, mas pronto, depois surgiram umas audições e umas coisas, depois surgiu, eu também fiz uns castings para televisão e na altura não fiquei... já tinha feito assim umas coisitas, umas pequeninas, e depois de repente, quando fiquei, ou seja, depois fui fazer a audição para essa do Teatro Aberto, que era uma audição aberta, portanto era aquela coisa, né, de fazer uma audição para a NASA, não se faz ideia o que é que vais fazer, e ainda por cima eles no Teatro Aberto fazem assim umas audições elaboradas. Fiz a audição normalmente, já tinha feito um casting para televisão e tinha feito outra audição para um infantil, na altura no Teatro Mário Viegas, aquele que é a parte de baixo do São Luís, aqui em Lisboa. Na altura tinha o Teatro Estúdio Mário Viegas, a Companhia do Chiado. São aqueles que fizeram Shakespeare em 97 minutos, entre outras peças. Esse grupo, entretanto, já acabou. E fui fazer uma audição para eles. Na altura eles eram o teatro cómico aqui, sensação, né, em Lisboa e no Bairro Alto, eram muito cómicos. E eu então ia ver aquele teatro e ficava assim, deslumbrado com aquilo. Porque eu depois fiz a audição e de repente fiquei praticamente nas três coisas ao mesmo tempo, ou seja, fiquei muito bom e tal, mas de repente tinha que decidir, não, fiquei primeiro no Teatro Aberto e um desses trabalhos, e depois o outro também estava na calha, e todos eles eram estimulantes para mim, e eu, mas pronto, o Teatro Aberto era o mais interessante na minha ótica, e portanto escolhi sem grandes dificuldades. Só que a outra peça infantil na Companhia do Chiado era já naquele grupo de teatro com quem eu também queria trabalhar. Eu fiz lá uma audição que foi muito gira e fiquei naquilo, e então também era quase um objetivo ir para aquele grupo, mas como também surgiu outro primeiro e quando fiquei naquilo é ótimo, não é? Começares logo pelo Teatro Aberto e a estreia no São João do Porto. Depois, quando comecei os ensaios, foi um processo também complicado, porque descobri que o papel era muito pequenino, não é? Naturalmente, estava a começar, era um ator a começar, e tinha um papel, tinha assim tipo uma quadra de um papel, assim, 4 linhas, imaginem, 4 linhas, 5 numa peça, 2 horas e tal, quase 3. Caiu-me assim a ficha, não é? Como se costuma dizer, e lá foi os pés assentos na terra outra vez, porque ou seja, imagina, eu declinei os outros trabalhos para ficar neste, e depois de repente, sei lá, quando foi o choque, mas foi mais tipo o primeiro ensaio, depois lidei com aquilo e, sei lá, lembro-me de ter saído lá em lágrimas, a pensar, podia ter ido para ali ou para ali, vim para aqui, só fazer figurante quase, não sei o quê, mas felizmente não mantive esta atitude, e depois durante os ensaios dei o meu melhor e acabei com 4 papéis pequeninos, pronto, que era o que nós fazíamos, o elenco adicional, digamos assim, porque aquilo era uma peça com muitos atores e muitos deles já com muita experiência, outros a começar. Eu estava a começar, portanto também não posso. Se eu tivesse que fazer aquele papel só de 4 deixas, não tem mal nenhum. Hoje em dia eu olho para trás, só que na altura, sei lá, não sei se foi o meu ego, se foi como eu estava na altura, pensei que era menor, e depois aquilo deu um salto, e por isso sim teve muito significado para mim ter ficado nesse trabalho especificamente e não ter começado logo por televisão, porque eu acho que foi para os Morangos 1 ou 2 que eu fiz os castings, nessa altura eu estava a começar e fiquei nos 3 últimos para uma personagem, eu, o Diogo Amaral, que acabou por ficar, e outro ator que já faleceu, eu lamento dizer mais um, mas este faleceu cedo, era muito querido, mas ele faleceu cedo, Pedro Cunha, se não estou em erro. Nós os 3 estávamos para esse papel, fizemos o casting, estivemos lá perto, eu vi a filmagem do casting, eu não gosto assim muito de me ver a mim próprio, não ser em certos papéis, mas, sei lá, às vezes, mas não gosto muito, não morro de amores, e vi aquele casting e até achei que estava bem, portanto eles mostraram, e então teria hipóteses, mas depois o Diogo Amaral já tinha experiência e teria mais o look que eles queriam e ficou. Mas para mim foi muito melhor ter começado pelo teatro, foi mais genuíno, foi não começar logo atirado aos leões, não é? Digamos assim. Lá está, tu já fizeste teatro, televisão, cinema. Aquela pergunta que não pode faltar, que qualquer ator recebe, é qual dos 3? Se só pudesses escolher um, o que é que te sentes mais realizado a fazer? Diria que está no top 5 das perguntas que fazem aos atores, sem dúvida. Sendo a primeira e a segunda empatadas, como é que decoras tanto texto e como é que choras? Isto parece os temas da banda, né? Essa pergunta eu geralmente respondo de uma maneira genuína, porque havia uma frase muito gira que alguém dizia, que era, mas eu não consigo reproduzir agora, mas é uma coisa do género. Imagina, a televisão é como o McDonald's,
ou não, vá, fast food, o cinema é um restaurante e o teatro é a casa da tua avó, percebes? É tipo, no teatro as coisas são muito mais pessoais, há muito, crias mais amizades, dá-te mais estrutura para isto, porque o teatro é muito exigente. Eu acho que o teatro é muito importante fazer formação nesse aspecto, de experimentar, estar ali, ou ter aulas, não é? Quem diz teatro diz ter aulas de formação, em que estás ali a puxar pelo corpo, pela voz, a descobrir o teu corpo, a tua voz, em vez de seres logo atirado, percebem? É completamente diferente a experiência, e isso é que eu acho que é uma coisa importante, seja para quem começa por um lado ou por outro, não é? Por exemplo, às vezes eu vejo que alguns colegas de televisão que depois até vão fazer formação mais tarde, porque sentem que há todo um mundo por explorar que ali não têm tempo. Porque tu, quando te convidam para um papel, ou quando ficas num papel, não tens muito tempo, não é? E se não tens preparação, inevitavelmente não exploras o teu potencial, não é? Porque não estás numa sala, algumas horas, a andar de um lado para o outro, a fazer exercícios, a descobrir as sensibilidades, a voz é uma coisa que se descobre com a idade. Vocês já terão sentido, ainda vão sentir mais, que a voz é o nosso sinal de confiança, não é? Mas pronto, é isso, por aí. Eu começo a divagar, depois começo aqui, já estou a falar e já vou noutra pergunta. Isto era só o teatro. Voltando ao teatro, televisão e cinema. No fundo eu gosto de ir variando porque acho que para já não é bom como ator, não te cansas tanto porque não te cansas porque estás com coisas novas, não é? O cinema é assim uma coisa mais, para mim que não fiz tanto, é uma coisa mais xarã, é assim xarã e de repente e paciência e tempo e fazer só uma cena ou duas e pronto, e esperar pelo resultado e ver que partes é que te cortaram do filme ou não. Sei lá, é uma experiência diferente. Por exemplo, que estás num projeto na televisão, numa novela, por exemplo, a gravar e convidam-te para uma peça de teatro. Tu consegues conciliar as duas coisas? Dizes que não a um, dizes que não a outro? Como é que isto funciona? Depende dos casos, não é? Depende dos casos, mas geralmente as pessoas do teatro percebem, já têm-se incorporado, a não ser que tu sejas mesmo um elemento fixo do teatro, importante por alguma razão, mas mesmo esse, ou seja, o teatro flexibiliza quando o ator consegue ter trabalho em televisão ou cinema, tenta flexibilizar os ensaios, por exemplo, ou seja, e depois, como o teatro é à noite, muitas vezes dá para conciliar, portanto avisa-se a produção, manda-se com o teu agente ou tu próprio, se não tiveres agente, mandas as datas, não é? Isso fica alinhavado, portanto é uma coisa que é combinada um bocadinho antes do projeto. Quando és convidado e já tens teatro, eles geralmente compreendem isso. Agora, se és convidado para um projeto de televisão e depois é que te convidam para teatro, aí já é mais complicado, porque aí tens que pedir datas e coisas e nem sempre é fácil, não é? Porque eles gostam que tenhas a novela é preciso muita disponibilidade, no fundo ocupa-te muito tempo. Mas só para te concluir, eu gosto é de bons textos e bons colegas, portanto é o que eu costumo dizer mais simplesmente, bons textos e bons colegas, juro-vos, até porque digo-vos uma coisa, hoje em dia faz boa televisão, muito boa televisão, alguma, não é? Outra nem por isso, mas há televisão muito bem feita e há teatro muito mau. Também há teatro muito mal feito. Como dizia o Peter Brook, o teatro do aborrecimento mortal, dizia ele. O teatro também não é fácil de se fazer e os textos... Depois chega uma altura que uma pessoa também já não... Percebem? Quando já fizeste mais textos, já leste mais coisas, já não tens tanto interesse em fazer certas coisas. Penso que a dada altura deem-me bons textos e bons colegas. E cachê, algum cachê. Na tua opinião, tu achas que há alguma coisa que deva mudar no mundo da representação aqui no nosso país? Sim, há coisas que irão mudar, felizmente, e mudam sempre, e irão mudar, não sabe se é para melhor ou para pior. É um pouco, acho que há uma cultura um bocadinho, mas não é só é engraçado, eu acho que é uma coisa um bocado portuguesa, mas não nas outras zonas do país. Eu acho que é mais Lisboa, Porto já é diferente, eu acho que é mais por ser esta coisa mais citadina de Lisboa, que as pessoas não se encontram muito, ou seja, não há o hábito normal de se encontrarem assim como na terra, não é? Como na terra, ou como lá em Leiria, ou na Marinha, ou na Vieira, ou na vossa zona, ou noutras onde vamos, onde as pessoas naturalmente se encontram, não é? Aqui cada um está virado para o seu lado e as pessoas fazem um esforço e nota-se, ou seja, eu felizmente tenho coisas para combinar e tenho amigos e alguns familiares ainda cá também e combina-se, não é? E fazes as tertúlias, mas não há muito esse hábito na cidade de Lisboeta. E os atores a mesma coisa. Os atores acabam por se encontrar em várias zonas, ou seja,
Uma delas é irmos ver os espetáculos uns dos outros, obviamente, ou trabalharmos uns com os outros. Outra coisa é os sítios onde se costuma ir, mas isto para dizer que o meio teatral, os atores em si, isto digo eu e há uma data de colegas meus que concordam, seja mais na área televisiva ou mais teatral, os atores não são muito unidos, no geral. Isto é tipo, cada um por si. Ok, claro que nós ajudamos uns aos outros de vez em quando. De vez em quando o fulano X lembra-se de mim e damos bem e ele convida, ou eu convido também alguém que gosta ou conheço ou um amigo para trabalhar, isso é normal. E acontece, não é? Mas demora algum tempo até criares esse nicho, não é? Esses grupos. Portanto, para quem começa, não é fácil, não é? E daí também um curso é um sítio onde, ou workshops, ou isso, é um sítio onde também conheces outras pessoas do meio. Estou a falar e não posso queixar porque eu próprio ainda não mexi para isso também, não é? Mas não há um sindicato ainda como deve ser, não é? É uma área um bocadinho cinzenta. Diz-se mal muito uns dos outros, sei lá, acho que no meio ainda somos um bocadinho, também há muito compadrio, percebem, mas não quero que pensem que isto também é um antro de cobras, porque e não é o que eu sinto no geral. Já faço isto há alguns anos, já trabalhei com mais de 50% das pessoas que estão lá, e portanto acaba por ser uma reunião, não é? E acaba por me divertido. E depois até oferecem bebidas e comida, pronto, não posso deixar. Bem, mas no meio o problema, as duas coisas mais graves que eu diria, e isto digo com letras grandes, é os atores entre si podiam ser mais unidos para se defenderem exatamente o contrário, que é isto que também estão a passar os professores. Eu acho que toda a gente que são os trabalhadores intermitentes, não é? Isso tudo, independentes, freelancers, ou constituis empresa ou andas aqui a levar porrada, estás a ver, dos impostos e isso tudo. Acho que devia haver mais ajuda aos artistas, devia haver mais ajuda, sendo um meio tão volátil como é e sendo importante, acho que todos concordamos com isso. Ok, não é o que é preciso num instante de emergência, não é? Mas é a tal coisa, a cultura é importante, a cultura é a educação. Há uns tempos eu não tinha a certeza disso, hoje em dia tenho. Há uns tempos atrás questionava-me, mas para que é que a gente faz isto? Porque eu também faço tudo um pouco, dou aulas também, faço tudo um pouco. E é tão importante, quando tu começas a ver o teatro para escolas, o dar formação a alunos, agora também estou num projeto com uns colegas meus, pronto, inserido aqui num projeto apoiado que se chama ZIP, que estamos com o teatro, a dar aulas a uns putos do bairro Padre Cruz, né? Um bairro mais carenciado. É muito interessante perceber as diferenças que existem de informação, de cultura, de educação, às diferentes pessoas, não é? No fundo são todas iguais e todas têm potencial. Pronto, isto é o filho da professora de português. Eu nunca liguei muito à coisa dos professores disso, mas digo-vos a sério, até gozo um bocado, mas são tão importantes também. Portanto, aumento de salários, professores e atores. Jornalistas também. Jornalistas também, é verdade. Já fizeste muitas coisas, muito teatro, muito cinema, muitas novelas, muitas personagens, mas se calhar uma das que ficou mais na cabeça das pessoas foi da Doida por Ti, em 2012. Porque não só eram duas personagens, como era um homem e uma mulher. Como é que já há um problema que é duas personagens? Zé, deixa-me só interromper. Era um homem e uma matrafona. É diferente. Como é conciliar isso, fazer duas personagens, por cima supostamente um homem e uma mulher? É uma carga de trabalhos. Porque foi muito giro, obviamente. Para mim, fazer esse tipo de projetos é o que mais me fascina, não é? A transformação, brincar a isso, não é? Mas era um processo um bocado complicado na prática, gravas bastante até, e depois era todos os dias, tinha Carlos e Carlota, porque era o Carlos e Carlota, não é? E então, imaginem, gravava de manhã Carlos, os planificadores punham-se, imaginem, de manhã gravava Carlos, à hora do almoço, almoçava-se, não é? Almoça-se, mas deixam as pessoas almoçar. Depois tinha que ir fazer a caracterização, ou seja, que no início demorava uns 40, 50 minutos, tudo. Porque era eu às vezes tinha que fazer a barba 2 vezes, no mesmo dia, vocês verem, porque eles metiam-me aqui, eu até dizia que era betume, era uma make-up, pronto, para tapar a mesma barba, embora era um homem disfarçado de mulher, portanto era uma história parecida àquela do
do Tootsie, do Dustin Hoffman, ou do Robin Williams, como é que se chama a outra? Que ele faz também agora não me estou a recordar do nome do Robin Williams, não me recordo do nome, mas vocês recordam-se. Então aquilo demorava imenso tempo, pá, e foi um processo um bocado complicado, pôr meias, não foi preciso depilar as pernas, mas pôr... Não sei se não, acho que aparei com a máquina, deve ter aparado com a máquina, talvez, já não me lembro. Mas usava 2 colãs para tapar os pelos, usava sutiã, usava ou seja, depois a peruca, não é? A peruca metem-te assim aquelas redes, não é? Como se estivesse na prisão. e depois a peruca, a roupa, aquilo tudo, e ainda tinham os dentes. Nós fizemos uns dentes falsos para ter assim os dentes um bocado maiores, para ficar um bocado diferente. E no início aquilo também era super desconfortável. Tudo era desconfortável no início. Eu estava sempre a brincar que estava com o período na altura. Dizia, para maturar. Já entendia o que era ser mulher. Uma mulher sofre, acho que tu percebeste um bocadinho aquilo que nós sofremos. Uma mulher sofre, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo uma mulher também ilumina a sala, percebes? Foi isso que eu senti. Ou pelo menos um homem vestido de matrafona. Porque, opá, toda a gente, sei lá, ver-me assim vestido, toda a gente fazia uma festa. Toda a gente devia fazer uma festa. Menos quando me viram a sair, opá, lembro de um episódio engraçado, que foi, opá, eu ia naturalmente à casa de banho dos homens, não é? Até tinha um mau hábito de fazer lá a barba às vezes isso, mas... no local de trabalho é chato, onde estão outras pessoas, depois agora já tento não faço em casa, mas na altura fazia lá a barba e não sei o quê, portanto ia à casa de banho e não sei o quê, e estava a sair da casa de banho, uma vez já estava com tudo, e fui à casa de banho, fazer um xixi de pé, não é, como nós homens fazemos, e quando estou a sair da casa de banho passa um técnico por mim, pá, e é aquele olhar, sabem, aquele olhar de eu estava tudo bem, cumprimentei normalmente, esqueci-me até que estava com a roupa que estava completamente vestido de mulher, e ele faz assim, olá, e faz sabem aquele segundo olhar de, tipo, eu, yeah. Mas é muito engraçado, sim, foi muito divertido, foi trabalhoso, mas foi divertido, porque depois às vezes tinha que trocar para a mulher ou para o homem mais do que uma vez por dia, depois aquilo começou a complicar, e a minha paciência também já estava... Eu, quando estou com dores ou com coisas, fico com muito mau feitio. Dores, sono e fome, que fazem o André deixar de ser o André simpático. E então, às vezes, eu ficava um bocadinho mais... vocês percebem, não é? Mulheres. Yeah, mas foi giro, foi muito giro, sim. E a partir daí, como foi uma personagem tão falada, tão comentada, se calhar que as pessoas gostaram tanto, achas que a partir daí, se calhar, começaram a... não é afirmar-te mais como ator, mas surgiram mais convites, se calhar viram realmente aquilo que tu conseguias fazer, que não era sempre o mesmo, que não era só mais uma personagem? Pois, epá, não sei, eu não tenho muita noção em relação a essa personagem, eu sei que foi uma personagem que marcou um bocadinho, mas não tenho assim tanto essa noção, sei que houve algumas personagens que eu fiz que marcaram. Não foi só essa a nível de televisão que te faz ter mais visibilidade. A primeira foi logo marcante, mas eu ainda era muito novato e nem sabia bem como reagir com aquilo, não é? Quando foi a primeira novela que eu fiz foi Ilha dos Amores nos Açores, e fazia o Gil, que era uma personagem uma das mais ricas que eu tive a nível de televisão, e foi muito marcante essa personagem, mas eu ainda era pouco conhecido. E depois, sei lá, os trabalhos que vamos tendo vão dando oportunidade. Sim, esse certamente deve ter sido um trabalho mas pronto, para me convidarem para esse papel é porque já me conheciam, ou seja, dentro do meio convidaram-me para esse papel porque também não estavam a ver assim tantos atores que entrassem bem nesse desafio, ou que aceitassem bem, penso eu. Há alguns, claro, mas, ou seja, quando me ofereceram o convite já eu tinha muita experiência teatral e de outras personagens. A nível do público geral, depende. Há novelas que têm mais sucesso, outras menos. Há umas que parece que ninguém vê, há outras que toda a gente vê. A última que eu diria pela qual sou mais reconhecida é do Bem Me Quer, que estava ali, foi durante a pandemia e tudo, ainda já na na segunda fase da pandemia. Foi também uma novela de algum sucesso, a personagem também era engraçada e foi giro. A última, A Rua das Flores, infelizmente foi só a primeira temporada, não deu para... E o horário, não é? O horário também não era, eles estavam a experimentar um horário novo e não senti aquele feedback, não é, que normalmente sinto das novelas. Mas, por exemplo, para vocês verem, às vezes há coisas surpreendentes. Eu estive agora em Silves a fazer teatro, estivemos lá a fazer a história do gato e da gaivota. Agora eu confundo sempre. É do Sepúlveda, do gato que ensinou a gaivota a voar.
Pronto, no restaurante reconheceram-me, não sei o quê, normalmente, mas depois houve dois tipos mais novos, 20 e tais, não sei, que vieram assim atrás de mim para tirar uma foto e depois eu pensei assim, isto não é bem o target, quer dizer, mas como também já fiz outras coisas, né? E eles depois disseram, epá, nós curtimos imenso aquela série que tu fizeste do Idiotas Ponto, que foi uma série que nós fizemos assim mais cómica de outro target e é engraçado ter alguém assim a reconhecer outro projeto, não é? Diferente, pronto, não estava à espera que eles me fossem falar dessa série que passou na RTP2 e depois lá passou na RTP, mas completamente uma série de nicho, não é? Mas também já fiz coisas com o Canal Q, não é? Também é uma cena um bocado fora. Por exemplo, fiz uma novela, assim, uns sketches engraçados que nós fazíamos no Canal Q, depois também na série da Ana Markel, também fazíamos uns sketches de nonsense, assim, do humor com o qual eu me identifico mais. É um nonsense engraçado. Mais Monty Python, mas à moda portuguesa. E pronto, diferentes públicos vêm ter contigo, não é? Mas no geral sim, são mais das novelas e aquelas que têm mais visibilidade. As pessoas vão se esquecendo um bocadinho não totalmente, né? Mas vão se esquecer de um bocadinho, mas já tive várias que tiveram assim, que senti que o público, sei lá, dos Pescadores também, do Mar de Paixão, que os Pescadores também era muito giro, o Amarelo, o mesmo Feitiço de Amor, que foi para aí a segunda novela, que eu fazia um obsessivo compulsivo, também foi uma novela que teve, felizmente eu acho que consegui aproveitar os momentos para, aproveitá-los, agarrá-los, né? Porque isto é um meio muito competitivo, né? Tirando este projeto então da Carlota e do Carlos, que foi bastante desafiador, como nos foste explicando nas questões anteriores, qual é aquele, sem ser esta personagem, que foi até agora o teu maior desafio? Não é uma pergunta fácil, porque há certos momentos em que eu diria que o Gil, logo do início, mas estamos a falar do primeiro projeto grande de televisão e novela, não é? Eu antes já tinha feito uma série de época, mas também foi muito desafiante, dada a minha inexperiência, não é? E se eu tivesse a confiança que tenho hoje, acho que tinha curtido muito mais a série de época. Depois na novela calhou-me uma personagem muito gira, muito interessante, com que eu me atirei com muita força, porque também era uma das personagens mais engraçadas da novela, porque era um órfão, tinha uma cena muito dramática. Eu diria que são momentos de personagens, percebem? Por exemplo, agora tive alguns desafios em teatro, tenho tido alguns desafios em teatro, epá, que são desafios diferentes. A carga de texto, por exemplo, nós estivemos agora a fazer o Look Back in Anger, traduzido mais à letra, não é? Olhando para trás com fúria, do John Osborne, é uma peça bastante conhecida no meio teatral, mas é assim meio contemporânea ou seja, é naturalista, como é que eu vos ia dizer? Estes termos também não são muito fidedignos, mas é uma representação crua, mais verdadeira, pronto, mais como se vê em alguns teatros, não é? Ou seja, o ator é que tem que ter a emoção toda e é uma personagem complexa porque é muito satírico e tem um lado que se pode tornar cómico, mas também não pode ser demasiado cómico porque é uma pessoa que está irada, não é? Que está irritada com a sua situação de vida e então vai enxovalhando a mulher e o amigo que estão com ele só para os provocar. É uma daquelas personagens fortes, digamos assim. E em teatro, decorar essa carga de texto e depois gerir essa parte emocional é difícil. Depois houve certos momentos, mesmo agora o Caim que eu estou a fazer, temos ali um desafio que é, eu faço de Deus, com barbas e cabelo e ando em cima de um overboard, ou seja, tenho a roupa cai e cobre-me um overboard, não é? Uma vez eu representei num overboard, não é? Então agora este ano, pronto, representei a overboard, pronto, já ia correndo mal, mas até agora ainda não. É um stress porque é uma coisa que eu não controlo completamente, quer dizer, controlo, não é? Ensaiamos bastante, eu percebo que controlo aquilo não é assim tão difícil, seguindo algumas regras da entrada e saída do overboard especialmente, que aquilo, se uma pessoa não se equilibrar ou saltar daquilo, aquilo é perigoso. E quando eu saltei daquilo no primeiro dia dei uma queda valente e fiquei um bocado assustado. E então fiquei com um bocado de receio disso e é complicado, não é? Porque tu tens que estar a pôr barbas, pôr coisas. É giro, mas tudo muda, não é? Mas aquilo é ótimo, aquilo anda-se perfeitamente, porque eu ali ando para trás e para a frente, dá-me postura, porque como tenho que me pôr direito para aquilo, mas lá está, também foi um desafio diferente, mas foi um desafio, e a voz também. O teatro é desafiante, as pessoas só falam no lado emocional, mas também há o lado físico.
o lado físico do ator também sofre, ou seja, especialmente em teatro, não é? O teatro tem que se projetar a voz, tem que se falar com muita força, e isso leva muita energia e desgasta-te a garganta e às vezes ficas rouco, percebes? Tens que gerir para não tramar as cordas vocais, rezamos para que não tenhamos já feito isso. O corpo em teatro, mesmo que não seja dança ou isso tudo, o corpo ressente-se um bocado, não é? Ressente-se das tuas manobras físicas em palco e da voz, mas especialmente da voz. Eu acho que a voz, o trabalho vocal, é uma das coisas mais difíceis, eu acho. Porque para se estar em teatro tens que ter uma voz, uma dimensão de voz maior do que em televisão e em cinema. Cinema é outra coisa, cinema é mais a verdade do ator e isso tudo, e mete tudo. Televisão também mete tudo, tal como o teatro. Mas em televisão eu não passo por ter 2 semanas ou 3 ou 4 a puxar pela voz daquela maneira, percebem? Portanto, o teatro é um desafio nesse aspecto. Os atores de teatro têm sempre aqueles chazinhos e aquelas coisas, e as perpétuas roxas e o mel e aquelas coisas, percebem? É o ginásio do ator, como eu costumo dizer. Mas é isso. Como tu já nos tinhas dito, tu és professor também. E que conselhos é que tu costumas dar aos teus alunos mais novos que querem seguir também esse sonho da representação? Acho que se deve entrar com calma, ir explorando, não é? E não arranjar um plano B também é bom, para quem conseguir, obviamente, mas ir ter paciência, porque isto demora tempo e pronto, é um meio um bocado duro, não é? Mas eu vejo, quando as pessoas gostam, é assim, eu acho que formação teatral e esta área enquadra-se em tudo, não é? Mesmo para vocês, ou seja, para vocês ter aulas de teatro é ótimo, quer sigam coisas de representação ou de comunicação, não é? Um jornalista também tem esse treino, não é? E um comunicador, portanto, acho que é importante a todos os níveis. Depois, a pessoa tem que ir descobrindo se de facto está disponível para ter paciência, para estar no sítio certo, pronto, ir tentando, não é? Ir explorando, ir aos sítios, conhecer as pessoas, ficar em casa nunca resultou, não é? À espera do telefonema, a não ser da EDP, com despesas, por isso acho que tem que sair, tem que sair de casa. Ainda assim, eu digo que sim, se acham que é o vosso caminho e o vosso sonho, sigam, porque também hoje em dia está tudo tão difícil, qual é a diferença entre tentar o sonho ou outra coisa melhor? Agora, à parte disso, acho que se deve sempre estudar, tirar outro curso também, já que se é novo, consegues fazer isso, consegues fazer as duas coisas. Largar um bocadinho as redes sociais e estudar e tal, aquelas coisas, e as Netflix e essas coisas, ter as mãos à obra, e é isso. Como é que é sentir-te reconhecido na rua? Tu já falaste um bocadinho anteriormente, e como é que reages aos elogios que as pessoas vão fazendo às tuas representações? As pessoas são simpáticas comigo, portanto eu gosto de pessoas, portanto eu divirto-me, mando umas chalaças para as pessoas, se forem bem educadas, isso tudo geralmente são, e como eu fiz personagens mais cómicas nas novelas, as pessoas acabam por ter uma proximidade, sentem uma proximidade e uma vontade para se meterem, às vezes, né? Depende do contexto. Depois há fases em que te reconhecem mais, há zonas onde te reconhecem mais que outras, às vezes esqueço-me completamente disso, mas estar em Lisboa também ajuda a isso, né? Já me reconheceram de máscara, na altura que o Covid estava mais ativo, essa para mim foi a mais impressionante. Mas também ao contrário, conhecem-te mas não sabem de onde. Isso também acontece muito, que é, então uma vez viraram-se para mim, vou contar primeiro a má e depois a boa. a má é tipo, má para mim, mas é engraçada, porque às vezes as pessoas ficam assim, eu conheço, mas de onde é que eu conheço? Eu conheço, mas... Era uma mulher e um homem. Já sei, você trabalhava no balcão do BES. E eu fiquei tipo assim... Eu disse que sim, estás a ver? Eu disse que sim, curti e fui-me embora. Ou então lembro de um casal, sei lá, mas que assim, eu vou recordando assim de coisas. Há um casal que está, uma mulher e um homem, estamos tipo numa pastelaria, não sei onde, e está a mulher assim a dizer, a mulher está a dizer, é ele. E o marido assim, não é. E ela diz, é ele, estou a dizer que é ele. Ele, não é nada ele. E eu caladinho ali, mesmo ao lado deles, é como se eu não existisse, eles estavam a falar baixo, mas ainda assim eu dava para ouvir, claramente. Mas eu não estava lá, tu és uma personagem, né? Está ali. E ele disse, não é ele. E depois foram-se embora convencidos que não era eu, ou seja, o homem conseguiu convencer. O homem disse, não é, já te disse, pronto, então foram-se embora. E eu achei piada aquele.
Mas não, no fundo, vou ser hipócrita se disser que não gostamos de sentir essa atenção. É sinal que chegamos às pessoas, que o nosso trabalho chegou às pessoas, portanto, no geral, deixa-me contente. Às vezes, de desconfortável se a pessoa estiver só a olhar, a fingir que não está, estás a ver? Mais a coisa de. E às vezes eu próprio fico na dúvida se conheço a pessoa ou não, também já me aconteceu isso, porque às tantas depois cruzas-te com uma pessoa que te faz assim uma reação como se te conhecesse. E tu, ou seja, isto estou eu a dizer porque eu não sou uma Lady Gaga ou um Paulo Pires, percebes? Ou seja, sou conhecido, não é? Não sou, assim, não estou sempre aí a aparecer nas revistas e isso, mas as pessoas reconhecem bastante a cara, não é? E a expressão e a voz, porque as personagens levam isso teu, não é? Portanto, as pessoas reconhecem a voz só, às vezes, pelo telefone, com máscara na caixa, e depois aquela que eu ia contar para culminar foi na pandemia. Estou no estacionamento aqui do Alegro, do Auchan, fazer umas compras, estou a ir para o carro, tudo escuro, eu estou de máscara ainda, porque era aquela fase de, não podemos tirar a máscara nunca, e de repente, não quero mentir, mas aí uns 200 metros, 300 do parque de estacionamento, vem uma miúda com o pai atrás de mim para pedir para tirar uma foto ou uma coisa qualquer. E eu pergunto como é que aquela pessoa, o meu cabelo é assim tão mau, é a minha maneira de andar, é capaz, não sei, a miúda lá reconheceu-me a 300 km de máscara, mas não me perguntem como, mas pronto, mas sabe bem, no geral sabe bem, é reconhecimento do nosso trabalho. Ora bem, e planos para o futuro, André? O que é que tu nos podes revelar? Olha, para já estou aqui a finalizar uns projetos de teatro, agora vou iniciar umas aulas que vou dar na AMA Academia das Artes, aqui na Escola ali de Campo de Ourique, faço com eles mais ou menos 3 meses com os alunos, e depois, para já o que eu tenho é mais teatral, para já tenho mais teatros, faço também umas locuções de voz e isso, de vez em quando onde calha, mas para já, também há uma série que está quase aí, coisa que eu participo um telefilme, mas não sei quando é que é, não vos consigo dizer já. Mas já tenho aí peças de teatro quase até 2024, portanto, felizmente tenho trabalho, pronto, o resto que aparecer será bem-vindo, o resto estamos por aí. Se nós te voltássemos a entrevistar daqui a 10 anos, o que é que tu achas, o que é que tu estarias a fazer, o que é que tu gostarias de estar a fazer? Gostava de estar a fazer um bocadinho de várias coisas, penso eu. Gostava de escrever eu a minha própria série. Vou ser ambicioso, já que isto é um suponhamos, não é? Como dizia o outro. Gostava de estar a escrever a minha própria série, gostava de me tornar melhor cozinheiro, gostava de fazer boas personagens em teatro, cinema e televisão, gostava de fazer tudo um pouco disto que eu faço porque gosto e, portanto, quero continuar a fazer. Com outro nível, claro que o nível vai subindo, que é bom com a idade, penso eu. Gostava de estar saudável, eu acho que é para nós sempre a nossa grande questão. E no fundo, não sei, mais de 10 anos disto deve ser, e não ser rancoroso, sabes, não ser daqueles, eu não queria acabar por um lado queria acabar quero acabar um ator, né? Mais velho e gostava de ter essa experiência porque acho que um ator fica delicioso quando fica mais velho. Mas há dois tipos, não é? Há dois tipos, vamos dizer que há dois tipos de pessoas, que é a pessoa estou a falar de pessoas já com mais idade e mais experiência. Há o resingão e há o outro que é o que está bem com as coisas e é positivo. Portanto, eu queria ser o positivo, obviamente, e não o resingão, porque acho que isso dá muitas rugas na cara e é mau papel. Ser resingão. Nós agora vamos entrar numa parte aqui um bocadinho diferente do nosso podcast, onde vamos fazer algumas perguntas que tu respondes com aquelas 2 ou 3 primeiras palavras que te vêm à cabeça. Ok. Resposta rápida, não é? Ok. A primeira é, como é que é ser ator? Uma grande confusão prazerosa. Como é que é fazer uma personagem de uma mulher? É bom, é muito bom ter essa experiência, não de ser mulher, evidentemente, mas também é difícil. Como é que é ser professor? Tem dias, tem dias maravilhosos e tem outros que depende dos alunos, do dia, mas geralmente mais das turmas, né? Digamos assim. Como é que é ser o André Nunes? Isso é uma pergunta, essa pergunta é preciso mais umas semanas para responder a isso. É bom, é divertido ser o André, porque eu divirto-me a mim próprio, sou o meu primeiro público, sou eu próprio. Estou na pandemia, aprendemos muito a fazer isso, a falar sozinhos e essas coisas.
Mas o resto, sou uma pessoa um bocado complexa, mas isso, pronto, às vezes, isso é outra história, é outra história. O André da vida real ainda é mais complexo que as personagens. Vou tentar chegar à minha complexidade pessoal com as personagens. Se eu conseguir isso, já é fantástico. E agora, para terminar, como é que é ser entrevistado por nós? É divertido, vocês são boa onda. Chegou ao fim mais um episódio do nosso podcast Como é que é, na tua rádio universitária. Agradecemos mais uma vez a presença do André Nunes e desejamos-te a maior sorte aqui para a frente. Muito obrigado. Como é que é? Queria dizer o vosso nome de uma maneira mais. Como é que é? Obrigado, olha, foi um prazer. Continuem a investir no vosso podcast e na vossa comunicação e que corra tudo bem. E obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Nós agradecemos. Está bem, meus queridos, então olha, foi um prazer e pronto, vamos vendo por aí.